Capítulo 2. Encoraje seu rebanho a descobrir e a cumprir seus propósitos. Toda pessoa foi criada com um propósito. As pessoas em sua congregação foram criadas para se tornarem solucionadoras de problemas. O problema para o qual cada um foi criado para resolver é o dever, a missão de cada um delas. Os dentistas resolvem problemas com dentes. Os advogados resolvem problemas legais. As mães resolvem problemas sentimentais. Quando você estiver pregando, pense em seu público. Você sabe quais são os problemas para os quais aquelas pessoas foram criadas para resolver? Muitos pastores não sabem quais são as atividades, os ministérios e as paixões dos membros de sua igreja. Em suas mensagens, não se relacionam com as metas e os sonhos específicos daqueles a quem amam e servem. Certa vez, tomei um avião para ir a uma cruzada, e um jovem muito interessante, representando seu pastor e sua igreja, foi encontrar-me no aeroporto. No caminho para o hotel, ele me confidenciou seu sonho de abrir sua própria firma. O assento ao seu lado no carro estava cheio de livros sobre seus objetivos e sonhos. Muito entusiasmado com a ideia, ele tinha encontros com mentores diferentes sobre o dever dele. Eu o ouvi cuidadosamente, fiz muitas perguntas, e isto o motivou mais ainda. O rosto dele brilhava enquanto descrevia suas metas. Sua conversa era animada e cheia de entusiasmo genuíno. Ele estava construindo sua vida inteira em função de seu sonho, aquele senso de dever que ele sentia tão forte dentro dele. Quando discutiu o assunto no dia seguinte com seu pastor, este ficou sinceramente surpreendido. Confessou: Eu nunca soube quais eram os negócios dele, embora este irmão já frequente nossa igreja há algum tempo. Vários anos atrás, uma senhora idosa de uma igreja onde eu tinha pregado morreu. O pastor não sabia sequer o endereço dela. Não havia compartilhado uma refeição com a mulher. Entretanto, ela havia estado no hall de membros da igreja por quase 10 anos. Ele usou os dons dela, ele confiou no julgamento dela, ele recebeu as ofertas dela. Ainda assim, ele não teve interesse algum quanto às metas e os sonhos daquela senhora. Isto é trágico. Deus não criou as pessoas para o ministério, ele criou o ministério para as pessoas. Cada pessoa em sua congregação precisa de você. Elas precisam de conselho relativo ao dever, às metas e aos sonhos dela. Vá em direção a cada uma, peça-lhe cartões com os endereços onde elas trabalham e mantenha esses cartões em seus cadernos de orações no seu lugar secreto. 5 chaves úteis para fazer seu ministério mais eficaz na vida diária e na rotina de seu rebanho. Primeiro, lembre-se diariamente que seu dever como um ministro de Deus é o de pôr seu povo em contato com seus deveres aqui na terra. Segundo, peça a cada membro em sua congregação que preencha um formulário informando seus sonhos e metas. Mantenha estes formulários em um fichário no seu lugar secreto de oração. Ore pelos sonhos e pelas metas citadas nos formulários. Terceiro, solicite um cartão de visita ou uma fotografia do lugar onde essas pessoas trabalham todos os dias. Mantenha esse material acessível para as temporadas de intercessão. Quarto, converse com cada uma dessas pessoas com um desejo genuíno de entendê-las, levando em conta a realidade que cada uma vive. O mundo delas não se restringe à igreja. O dia a dia delas não consiste em preparar sermões para outras.
Elas sofrem rejeição, lidam com a raiva, com a tentação e com centenas de situações, sem terem um conhecimento profundo da palavra. Quinto, eventualmente, interrogue essas pessoas sobre o processo delas rumo à realização de suas metas e de seu dever. Jesus fez isso. Pedro foi pescar com os outros discípulos, mas nada apanharam. Quando estava amanhecendo, Jesus perguntou: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: Não. João, capítulo 21, versículo 5, a parte B. Jesus sempre demonstrou interesse pela dor, pelas vitórias e pelo progresso de seus discípulos. A dor muitas vezes era a porta de entrada para a vida deles. Quando você entende as necessidades e os medos e as metas de seu povo, suas instruções para eles tornam-se mais relevantes, úteis, desejadas e celebradas. Quando os discípulos expressam sua perda para Jesus, ele disse simplesmente: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. João, capítulo 21, versículo 6. Você também pode ser bem-sucedido com Jesus. Rebanho feliz é a obsessão do pastor fora do comum. É por isso que o grande pastor instruiu Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Leia João capítulo 21, do 15 ao 17. Encoraje seu rebanho a descobrir e a cumprir seus propósitos. Este é um dos segredos do ministro fora do comum.